Você passa seus dias em uma guerra que não pode vencer. Uma guerra silenciosa que drena sua energia, rouba seus sonhos e envenena sua alma. Não é a guerra contra o fracasso, é a guerra da comparação. Você gasta a força que deveria usar para construir seu império, medindo a altura das muralhas do seu vizinho. Você gasta o tempo que deveria usar para acender sua própria chama, observando o brilho da fogueira alheia. E nesse processo, sua fé, a força mais poderosa do universo, se esvai. Ela se torna uma esperança frágil, porque você a condicionou ao que vê do lado de fora, e não ao que sabe que existe do lado de dentro. Mas e se eu lhe dissesse que os maiores realizadores da história, os homens que Napoleon Hill estudou, não tinham mais fé que você? Eles apenas tinham uma fortaleza melhor para protegê-la. Nos próximos minutos, você não vai apenas aprender sobre a fé que cria a realidade. Você vai aprender a construir a muralha que a protege, o foco absoluto em si mesmo. E uma vez que sua fé estiver protegida do ruído do mundo, você aprenderá a ativá-la, pensando e agindo como a pessoa que você já nasceu para ser. Imagine sua fé como uma chama, uma única vela em meio a um furacão. O vento é a opinião alheia, a notícia negativa, o comentário pessimista, a sua própria dúvida gritando que você não é capaz. Você passa o dia tentando proteger essa chama com as mãos em concha, exausto pela luta. Mas o segredo não é lutar contra o vento. O segredo é construir uma fortaleza de pedra ao redor da chama. E essa fortaleza se chama foco em você, não nos outros. Este é o primeiro e mais difícil passo para ativar a fé criadora. Você precisa, por um ato de vontade, retirar sua atenção do mundo e voltar para dentro. O que os outros pensam não é da sua conta. O sucesso dos outros não diminui o seu. A jornada deles não é a sua. Napoleon Hill foi categórico ao identificar os inimigos da fé, o medo e a dúvida. E de onde vem o medo e a dúvida? Eles nascem da comparação. Eles são a erva daninha que cresce no jardim da sua mente, como Hill advertiu, simplesmente porque você não o plantou ativamente com pensamentos de fé. Focar em si mesmo é o ato de arrancar essas ervas daninhas pela raiz. É a disciplina de proteger seu ambiente, de silenciar as más conversações, que, como a Bíblia adverte, corrompem os bons costumes. O foco em si mesmo não é egoísmo. É a responsabilidade sagrada de guardar o seu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Uma vez que a fortaleza está erguida, uma vez que o ruído do mundo não pode mais apagar sua chama, é hora de alimentar o fogo. E esta é a fé criadora. A transcrição que analisamos é clara. A fé não é espera passiva. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. É o elixir eterno que dá vida, força e ação ao impulso do pensamento, como disse Hill. A fé criadora não reage ao que vê. Ela age sobre o que acredita. Ela não espera a realidade mudar para então crer. Ela crê com tanta convicção que a realidade não tem outra escolha a não ser se conformar. Jesus foi explícito. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar. A maioria das pessoas falha aqui. Elas olham para o monte do seu problema, a dívida, a doença, a estagnação, e a fé vacila. Elas dão atenção ao vento e às ondas como Pedro e começam a afundar. A fé criadora, protegida dentro da sua fortaleza de foco, ignora o vento. Ela mantém os olhos fixos no destino. Ela sabe que no invisível a vitória já foi decretada. Mas como essa fé se transforma em matéria? Como ela sai do invisível e se torna o carro, a casa, a saúde, a paz que você busca? A resposta está no terceiro pilar. Pense e haja, como quem já venceu. Esta é a fé com obras de que Tiago 2,17 fala. Uma fé sem ação é morta. E a ação mais poderosa de todas começa na sua própria mente. Napoleon Hill descobriu que os homens como Ford e Edison não esperavam o sucesso. Eles agiam como se o sucesso fosse inevitável. Tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar.
O que você pensa repetidamente se torna sua crença. E como a Bíblia adverte, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23, 7. Se você pensa como uma vítima, você se torna uma. Se você pensa como um fracassado, você colherá fracasso. Mas se você, dentro da sua fortaleza de foco, começa a pensar como o vencedor que Deus te criou para ser, tudo muda. Você começa a falar com fé. Suas palavras ganham poder. Você para de dizer "eu não consigo" e começa a declarar "eu sou capaz". Você para de lamentar e começa a agradecer. A gratidão é o amplificador da fé. É a linguagem daquele que já recebeu. E então, o pensamento se torna ação. Você começa a agir com fé. Suas ações diárias se alinham com a vida que você está criando. Você não procrastina mais, pois a procrastinação é um sintoma da dúvida, e a dúvida foi banida da sua fortaleza. Você age com a certeza de quem já viu o resultado. Você não teme o fracasso, pois o fracasso é apenas um degrau. A cada pequena ação você está regando a semente da sua fé. Você está provando ao universo e a si mesmo que sua convicção é real. Você está se tornando a pessoa que atrai aquilo que deseja. A fé verdadeira não é uma ilusão. É a disciplina diária de alinhar seus pensamentos, suas palavras e suas ações com a realidade que você escolheu criar, independentemente das circunstâncias externas. É pensar como quem já venceu, mesmo quando o placar parece desfavorável. É focar na sua própria jornada, mesmo quando o mundo grita para você olhar para o lado. É saber com uma certeza inabalável que o que você acredita com todo o seu ser deve se manifestar. Sua realidade hoje é um espelho que reflete a qualidade da sua fé, a força da sua fortaleza e a direção dos seus pensamentos. Se você não gosta do que vê, não lute contra o espelho. Construa a fortaleza, entre nela e, no silêncio do seu ser, acenda o fogo da fé. Pense como um rei, fale como um criador, haja como um herdeiro. E observe, não com esperança, mas com certeza, enquanto o mundo exterior se curva à força silenciosa e inabalável da sua fé criadora. A vida que você deseja não está esperando por um milagre lá fora. Ela está esperando pela sua decisão aqui dentro, a decisão de focar, a decisão de crer e a decisão de se tornar. O primeiro passo da sua nova realidade é um decreto, um pacto que você firma consigo mesmo e declara ao universo. Primeiro, desça até a seção de comentários e firme seu compromisso com sua nova jornada. Escreva: "Minha fé cria meu futuro". Sinta o poder dessa declaração ao digitá-la. Segundo, ao curtir este vídeo, você não apenas nos apoia, mas envia esta mensagem de fé como um farol para outras pessoas que ainda estão perdidas na tempestade da dúvida. Terceiro, seja a fortaleza para alguém. Compartilhe este vídeo com uma pessoa que precisa parar de olhar para os lados e começar a construir seu próprio império. E quarto, a fé é um músculo que exige treino diário. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo o alimento que sua mente precisa para se manter inabalável.